As infestações de carrapatos causam muitas perdas à produção e danos à saúde dos animais, além de gerar despesas com inseticidas. A pesquisadora Anita Schimidek, da Apta de Colina, em São Paulo, vem ao Noticiário Tortuga explicar como combater esse mal e o manejo com os equinos. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com a Anita, que fala com a gente lá da Apta Regional em Colina. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua presença aqui no nosso programa de hoje, para a gente falar aí sobre um assunto muito importante para todos os produtores, os pecuaristas. Todo mundo que tem um rebanho sempre tem ali a sua tropa de cavalos de lida dentro da fazenda, e a gente também não deixa de dar dicas aqui no Noticiário Tortuga para o melhor manejo aí desses cavalos. E hoje falando aí sobre um problema que é comum e que atinge aí muitos equinos no Brasil, que são os carrapatos, que podem trazer um grande desconforto a esses animais, né? Qual que é, Anita, a gravidade desse problema hoje dentro das fazendas brasileiras? A gravidade em si, às vezes a gente não tem uma incidência tão alta a ser um problema em muitas fazendas, mas a grande parte das fazendas tem presença de carrapato. Não são todas as fazendas que o carrapato chega a ser um problema realmente, mas de certa forma acaba sendo, né? O que eles podem causar aí para esses animais? Desde o incômodo dele ter a presença do carrapato e se coçar, e por conta da coceira ele pode se machucar também, daí vir uma outra ferida, como uma bicheira, né, que a gente chama, e junto com isso, muitas vezes o carrapato ele traz outras doenças que são protozoários, são bichinhos que estão dentro do carrapato e vão transmitir uma doença para o cavalo, ou para o bovino, ou para qualquer, até para a gente também. A gente tem, hoje em dia, bem comum a gente ouvir a questão da febre maculosa. É, inclusive, o mesmo carrapato do cavalo. Não quer dizer que vai sempre transmitir, é que nem o mosquito da dengue, ele tem que estar contaminado para poder transmitir a doença para a gente. Mas, potencialmente, a gente sempre tem que estar atento a isso. Pode ser um problema para o quadro de saúde aí dos animais, né? E esse problema não vem também, não é só para os cavalos adultos, mas também para os potros, né? Porque ele acaba não escolhendo, né? E às vezes até com o ser humano que está próximo dele, principalmente no caso do carrapato do corpo, do cavalo, que ele pega nas pessoas também. Então, a gente tem ataques de micuins, principalmente que é a fase mais jovem, o vermelhinho, até do adulto também. O cavalo, principalmente, porque ele está o tempo todo em contato com esses animais, está no campo, né, no pasto, onde tem a infestação desses animais, desses carrapatos, e eles são diferentes da gente. A gente toma banho, a gente consegue ter as mãos para tirar os carrapatinhos, e eles não conseguem fazer isso, né? Eles ficam dias e dias, às vezes, com esses animais picando, sugando eles sugam sangue, né? Eles são hematófagos, então, às vezes, se tem um ataque, uma infestação muito grande, pode ter anemia, pode ter uma série de outros problemas de saúde, né? E como que o produtor ele pode identificar esses sintomas para ele perceber ali que esses animais estão com carrapato? Ó, depende da fase do carrapato. Tem alguns que são mais fáceis, que nem quando o carrapato é adulto, que ele é maior, é mais fácil a gente vê ele. Às vezes a gente vê na orelha, na crina do cavalo, no próprio corpo do cavalo, mas às vezes quando ele é mais jovem, que nem o micuim, que agora é bem época de micuim, né? Dá uma esfriada com um pouquinho de chuva, normalmente é a época que eles gostam de eclodir e acabam aparecendo, a gente percebe eles, né? Então, num animal com pelo, a gente vê, às vezes, um calombinho, uma mudança no pelo do cavalo, em vez dele ficar todo assentado, todo liso, ele fica um pouco irregular. Isso não é sempre que qualquer irregularidade no pelo que seja um carrapato, mas é um sinal de que pode ser um carrapato. Às vezes a gente percebe outras coisas também, ele começa a se coçar. Depois que a gente identificou, então, esse problema, como que a gente vai controlar? Como que o produtor vai controlar os carrapatos nos animais? O ideal que se recomenda é, primeiro, você
ter uma identificação de qual tipo de carrapato que é, que no caso do cavalo, tem 2 tipos principais, que a gente chama de orelha ou de corpo, e você ter uma identificação de qual inseticida é adequado para a sua propriedade, para atuar naqueles carrapatos. Um inseticida que normalmente a gente usa, que é talvez o mais seguro para usar com equinos, é o que a gente chama de Butox, é a deltametrina, se eu não me engano. Então, a gente faz banhos de aspersão nos animais, a gente usa uma sequência, dependendo da infestação, se tiver com uma baixa infestação, às vezes só um banho já resolve. Se tiver com uma infestação muito alta, a gente tem que repetir uma periodicidade semanal ou às vezes a cada 21 dias, dependendo do tipo de carrapato. Sendo o carrapato de orelha, a gente precisa passar um produto normalmente dentro da orelha dos cavalos também. Às vezes só aspersão não mata os carrapatos de orelha. De qualquer forma, é muito importante que o produtor ele busque aí um veterinário, um médico veterinário, para que possa ajudá-lo ali nesse manuseio, no combate desses carrapatos, né? Sim, às vezes tem empresas também, dentro até da própria Secretaria da Agricultura, que fornecem esse serviço também de identificação dos carrapatos, o Instituto Biológico, né, da identificação de qual o princípio ativo mais indicado para o caso daquela propriedade ou daqueles carrapatos que tem naquela propriedade, né. O mais importante sempre é estar atento, perceber que existe o problema, porque conforme o carrapato ele vai passando as fases dele, ele vai ficando com uma camada de quitina, ele vai ficando com revestimento mais reforçado, vamos dizer assim, ele vai ficando mais resistente ao carrapaticida, ao inseticida. Então, quanto mais jovem o carrapato, mais fácil é o combate a ele. Com certeza. Anita, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Muito obrigada, igualmente.